diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, vários crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, vários crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, vários crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu. Samuel, o homem que aprendeu a ouvir a Deus. Hoje é mais uma ministração daquela série que estamos fazendo, Vidas que Inspiram. E o trecho bíblico de hoje está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 4 em diante.
Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi até Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele e, tremendo, perguntaram: a sua vinda é de paz? Samuel respondeu: sim, é de paz. Eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Ele então consagrou Jessé, os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Esse trecho da Bíblia, ele é lindo. Você lembra o contexto? Samuel, então, indo ungir o novo rei de Israel. Se você lembrar dessa história, é até um pouco engraçada no primeiro momento. Jessé convida os seus 7 filhos, bonitos, aqueles militares ali, mas nenhum daqueles agrada o coração de Deus. Samuel se impressiona quando ele vê Eliabe, o irmão mais velho, provavelmente, ali, né, talvez cheio de pompa, é forte, mas Deus disse: Samuel, não se impressione com isso. Não se impressione com a altura dele, é um cara grandão, um cara forte, igual o pastor Cláudio, brincadeira. Mas não é isso que me agrada. Não é a altura, não é a estatura, não é a posição, não é a beleza, não, nada disso. Eu vejo é o coração. E isso nos mostra o seguinte: Samuel foi alguém muito especial porque desde pequenininho ele foi alguém que começou a ouvir a voz de Deus. Você lembra dessa parte da história? Ele morava junto com o profeta Eli, o sacerdote ali, já um homem já experimentado, um homem vivido, um homem que já tinha muitas experiências com Deus, mas que com o passar do tempo, pelas brechas que ele ia abrindo em sua família, os seus filhos que faziam coisas erradas, ele não os corrigia, enfim, pela série de confusões que acontecia na vida de Eli, ele já não estava mais sensível para ouvir a voz de Deus. Deus então usa o jovenzinho Samuel, na época criança ainda, para ouvir o que Deus tinha para falar para toda aquela nação. A partir daquele momento, Samuel se torna agora o porta-voz de Deus. Se tornou um profeta mesmo sendo criança, e assim Samuel passa a vida inteira. Mas, mesmo um profeta, mesmo alguém acostumado a ouvir a voz de Deus, por vezes se engana e por vezes se equivoca. Quantos de nós, eu já tive esses equívocos, já cometi esses erros algumas vezes, de olhar para uma pessoa e achar no primeiro momento, apenas visualmente, que aquela pessoa estava preparada para ser aquilo que Deus projetou e sonhou, e às vezes a gente dá cargo para a pessoa, já chama para cantar, quando na verdade não é assim que funciona. Não são os talentos naturais. Infelizmente, quantas pessoas têm tantos talentos naturais, cantam, pregam, evangelizam como ninguém, mas não têm um coração em Deus, um coração santificado, e por isso o Senhor rejeita. Deus vê lá o coração. E como eu e você não conseguimos ver o coração, porque a Bíblia diz que apenas o Senhor sonda mentes e corações, sabe o que nós precisamos fazer? Aprender a ouvir. Já que não temos como conseguir enxergar o coração, nós temos como ouvir o que Deus tem a dizer e sim obedecer. E se assim fizermos, queridos, a probabilidade de nós errarmos será cada vez menor. Quanto mais nós ouvirmos a voz de Deus, nossos ouvidos espirituais, nosso coração, menos nós erraremos, menos escolhas erradas nós faremos. Então, o maior objetivo da nossa vida precisa ser estar no centro da vontade de Deus, o ouvindo constantemente. Samuel definitivamente foi alguém que aprendeu a ouvir a Deus. Mesmo tendo feito essa primeira escolha errada num primeiro momento, logo depois ele ouve Deus dizendo: eu rejeitei Eliabe. O que eu quero é aquele meninozinho que nem chamaram para o jantar. E se você lembrar o final da história, até pelo tempo não dará para a gente ler, mas quando Davi chega, o menino que nem o pai acreditava nele, tanto que nem chamou ele para o jantar, é aquele menininho que Deus escolheu. Aquele que ninguém dava nada, porque Deus sonda os corações. E ele viu no coração de Davi um jovenzinho adorador que marcou a história de todo Israel para todos sempre. Não deixe a aparência ofuscar você. Não deixe a aparência de crente, a aparência de alguém que canta bem, prega bem, fala bem, enganar você. Não. Peça para Deus falar com você, para que você consiga enxergar o que Deus quer que você enxergue, para que você consiga ouvir o que Deus quer que você ouça, para que você e eu não sejamos enganados, porque nosso Deus, Ele vê o coração. Cabe a mim e a você conseguirmos discernir e ouvir a voz de Deus. E Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus.
Obrigado você que nos segue, obrigado você que nos acompanha nas redes sociais. Falando nisso, se você ainda não nos segue nas redes sociais, procura lá, né? Clica lá no sininho para quando a gente colocar os vídeos você receber logo de primeira, porque esperamos que o programa seja tão abençoado para você como tem sido para nós. Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus, pelas vidas daqueles que nos acompanham, por aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Se tem algo que eles estão necessitando de Ti, que o Senhor entre com providência nesses lares. Pai, nós pedimos, nós declaramos uma bênção toda especial para aqueles que nos seguem, para aqueles que nos assistem. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por este programa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.